Um exército de 300 soldados, outro a cavalo por Segway, ou um exército composto inteiramente de voluntários civis, sinta-se à vontade. Aqui estão os 10 exércitos mais embaraçosos do mundo. Tenho certeza de que você conhece o Vaticano. Talvez você já até tenha estado lá, mas você sabia que, além de ser o menor estado do mundo, o Vaticano tem outra peculiaridade? Não? Portanto, se você quiser saber, fique atento. Antes de mais nada, você deve saber que o Vaticano, um enclave de Roma na Itália, não tem forças armadas, mas guardas suíças. É uma pequena força mantida pela Santa Sé, que é responsável pela segurança pessoal do Papa, assim como a do Palácio Apostólico. Em princípio, a cidade do Vaticano nunca esteve em guerra com ninguém, mas os papas devem ser protegidos. Você dirá então, mas o que a Suíça tem a ver com isso? É aí que eu responderia que, há 5 séculos, a Suíça teve sérios problemas econômicos, que a obrigaram a enviar seus homens para o exterior como mercenários. Assim, os primeiros papas recrutaram estes mercenários suíços, assim como várias potências europeias. Em 1502, o Papa Júlio II fundou a Guarda Pontifícia Suíça como um guarda-costas pessoal, não como um exército no sentido estrito da palavra. É provavelmente por isso que os membros da guarda só têm armas pequenas e as famosas alabardas tradicionais. Hoje, os 134 guardas suíços ainda estão vestidos com os trajes e acessórios atípicos do período renascentista, que lembram inevitavelmente os trajes mais extravagantes do teatro de outrora. Mas não se deixe enganar, a Guarda Suíça é um dos exércitos mais talentosos do mundo. Para serem recrutados, eles tinham que atender a vários requisitos e critérios da Santa Sé, como por exemplo ser católico e obviamente cidadãos suíços solteiros, ter entre 19 e 30 anos de idade, pelo menos 1,75 de altura e ter completado o treinamento básico com um exército suíço com certificados de boa conduta. Esta pequena lição de história pode ter trazido de volta algumas lembranças antigas da classe, mas sejamos realistas, você aprende muito quando vê fotos do exército. Você fica impressionado com as filas intermináveis de soldados, todos perfeitamente alinhados em seus guardas. Pelo menos quando isso acontece em países grandes como China, Coreia do Norte, Rússia ou Estados Unidos. Mas em São Tomé e Príncipe é um pouco diferente. Você quer descobrir um exército único no mundo? Vamos para a África, para este pequeno estado insular de cerca de 211 mil habitantes. Você me dirá que, com uma população tão grande, não há necessidade de um exército. E ainda assim, existe um. O exército de São Tomé e Príncipe, de 300 homens, é portanto uma pequena força que carece de recursos e seria totalmente ineficaz. O exército se queixa de uma série de outros problemas, tais como equipamentos de infantaria considerados obsoletos, baixos salários e duras condições de trabalho. As tarefas deste pequeno exército incluem assegurar uma presença permanente em todo o território nacional, assegurar a infraestrutura crítica e combater as ameaças à soberania. Não tenho certeza se os 300 homens podem fazer tudo isso por conta própria. Surpreendido por saber que um exército tão pequeno existe, acredite-me, você não está no fim de sua dor. Agora que você sabe que um exército pode ser composto de apenas 300 homens, você terá algo para impressionar seus amigos em sua próxima rodada de trivialidades. Imagine-se de férias nas Ilhas Maurício. Você está lá relaxado, vendo as praias, vendo os locais, os pontos turísticos, mas tem algo que o intriga. Você percebe que durante toda a sua estadia, você não ouviu falar de nada relacionado a um exército mauriciano. Parece intrigante, não é mesmo? Saia de seu devaneio e descubra por quê. Não há força militar em todas as Ilhas Maurício, mas isso é simplesmente porque a ilha não tem uma. A ordem e a segurança do país é mantida por uma força de 10 mil membros que estão todos sob o comando do comissário de polícia. A Força Policial Nacional é composta por 8 mil policiais que asseguram a ordem civil. A Força-Tarefa Móvel de 1.400 homens e a Guarda Costeira de 500 homens são as duas únicas forças paramilitares na ilha. Portanto, não entre em pânico. Eu lhe asseguro que você está seguro, mesmo que não veja nenhuma força armada no horizonte. Agora você pode voltar para sua tranquila sessão de bronzeamento. Você escolheu Mônaco para um curto fim de semana para descansar e recarregar suas baterias. Isso é bom porque eu prometo que você também aprenderá algumas coisas interessantes. Todos os dias, pouco antes do meio do dia, você certamente se encontrará entre os turistas que lotam a praça em frente ao Palácio do Prinsley para assistir à tradicional cerimônia de troca da guarda. Você notará estes soldadinhos, todos vestidos de branco ou azul, que parecem virem da história do soldadinho de chumbo. Neste ponto, você dirá para si mesmo que é irrealista que soldados tão bem vestidos tenham sido capacitados para travar uma guerra. Bem, basta pensar que, ao mesmo tempo, para defender estes 38 mil habitantes de Mônaco, não há necessidade de armas ou tanques. Esses soldados se misturam perfeitamente com seu entorno. O azul do céu, o verde das ondas e o cheiro de um verão duradouro, pois o Principado é, sem dúvida, um dos mais ricos do mundo.
É natural que estes soldados sejam atraídos pelos 4 pinheiros de Mônaco. Os soldados não se sujam, é claro. Sua especialidade são as espetaculares fanfarras dos Carabinieri, do príncipe, que atraem turistas e que acontecem durante a cerimônia de troca da guarda em setembro. E a propósito, eles têm um dever de proteger o príncipe Alberto II e as instituições governamentais. Desnecessário dizer que estamos exagerando um pouco, ao contrário do que sugere a sua indumentária. Os soldados monegascos são treinados para lidar com qualquer coisa que possa afetar seu território, incluindo ataques terroristas, e para proteger os bens dos habitantes. Os 119 oficiais de alto escalão, os 135 bombeiros e as forças de defesa civil e os carabinieri estão sempre em alerta. Portanto, se você planeja andar por aí com suas economias, não se preocupe, os pequenos soldados brancos de Mônaco o protegerão. Parece que o Japão não é tão seguro quanto você pensa. Tenho certeza de que você gostaria de saber por que este país não é seguro, pois, afinal, é uma das maiores potências do mundo. Apesar de seus 126 milhões e meio de habitantes, este país insular não tem nenhum exército devido ao seu recente desejo de se tornar um país pacifista. Bem, eu sei que você não entende nada do que eu tô falando, por isso eu vou te explicar tudo em detalhes. A Constituição japonesa de 1946 contém um artigo, número 9, que afirma que o Japão renunciaria à guerra, portanto, decidindo abolir o seu exército e a sua marinha imperial depois que o Japão perder a Guerra do Pacífico para os Estados Unidos. É estritamente proibido ter um exército para atacar os outros países. Ao invés disso, tendo que se defender, eles têm o direito de ter tropas para defender e garantir a ordem e a paz no país. É aqui que entra em jogo o Exército de Autodefesa. Foi formada em 1954 e é formada por uma força marítima de autodefesa de 44 mil homens, uma força aérea de 45.600 homens e uma força terrestre de 157 mil homens. Agora, eu sei o que parece. É difícil acreditar no início, mas afinal de contas, não seria um exemplo a seguir? Como você sabe, o Iraque acaba de sair de uma longa guerra civil contra o Estado Islâmico que tem devastado o país por vários anos. Mas há uma coisa que você não sabe sobre seu exército. Há algum tempo, quando os ultra-radicais do Estado Islâmico no Iraque e o Levante incitaram seus membros a marchar sobre Bagdá, centenas de homens de todo o país se reuniram em frente ao centro de recrutamento voluntário do exército iraquiano para defender seu país. Homens que nunca foram treinados para a guerra juntaram-se às forças armadas iraquianas. Esta decisão, sem dúvida, ajudou as forças armadas do país a evitar um colapso total e catastrófico. Mas, por outro lado, os riscos assumidos eram altos, pois novos recrutas sem formação nas artes da guerra poderiam arriscar suas vidas por falta de conhecimento profissional. Hoje, em algumas partes do Iraque, há pelo menos tantos pistoleiros xiitas e voluntários civis quanto soldados regulares. Eu sei que ver imagens de guerra é sempre desagradável e desanimador, mas pelo menos agora você sabe que o exército iraquiano não é composto apenas de soldados. Tenho certeza de que você sabe também que cada país geralmente tem seu próprio exército, força aérea e marinha. Bem, talvez não todos. Você sabia que existe um país que não tem exército e nem força aérea? Sim, tudo passa pela água. Você quer saber em que país se encontra? Então você vai ter que dar um pequeno mergulho. Mas primeiro, você vai ter que viajar milhares de quilômetros para pousar nas Bahamas. Este pequeno país caribenho tem uma população de cerca de 385 mil habitantes. Não é de se admirar que não haja um exército terrestre que queira deixar estas águas claras e paradisíacas. É claro que, como qualquer país, as Bahamas provavelmente também têm inimigos, mas para combatê-los, a Marinha está no comando. Sob a lei de defesa, a Real Força de Defesa das Bahamas tem a tarefa de defender e proteger todo o território, patrulhar as águas do território, resgatar a população em caso de desastres naturais e, acima de tudo, manter a lei e a ordem. Como você pode ver, não há tanques, veículos blindados ou caminhões militares. As forças de defesa bahamianas são inteiramente navais. Mas ao contrário do que se possa pensar, não há nada idílico ou relaxante em ser um soldado nas Bahamas. As forças navais passam por um treinamento árduo e laborioso. De fato, um dos exercícios de treinamento mais comuns é ter um soldado nadando 2 milhas com uma mochila de 80 libras nas costas. Isso já me tira o fôlego só de pensar, e imagino que você também. Ainda há um exército no qual ainda não falamos. Você está acostumado a ver policiais em caminhões blindados, motocicletas ou cavalos. Como você gostaria de ver os policiais usando outros meios de transporte? Um meio de transporte incomum, por exemplo. Bem-vindo à China, um país onde a definição de militar não é a mesma que em outros países. De fato, durante os Jogos Olímpicos de Verão de 2008, a China, esta grande potência mundial, teve a ideia de investir em seu Segway em benefício das forças antiterroristas. O objetivo é garantir a segurança dos atletas e do público.
Por exemplo, durante vários meses na província de Shandong, a polícia de elite da China treinou em exercícios de simulação para se preparar para um possível ataque terrorista durante os Jogos de Verão em Pequim. O Segway permite que os soldados controlem o equilíbrio e o manuseio da máquina, mantendo ambas as mãos em sua arma enquanto aceleram e giram a máquina com seu movimento corporal. A máquina também permite que eles tenham estabilidade durante um potencial combate a incêndios. De fato, se você perguntar aos militares chineses, é agora raro ver soldados em tais posições. Eles terão algo interessante em comum a dizer sobre isso. O que você acha desses exércitos incomuns? Diga-nos o que você pensa nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.